Sabe aquela sensação de que você está postando todos os dias, você está fazendo o que precisa ser feito, mas o resultado não está vindo? Hoje a gente vai falar sobre a ilusão do postar muito. Muitas vezes a gente vê esses vídeos de dicas rápidas falando que a gente precisa estar ali postando, a gente precisa estar presente nas nossas redes sociais, mas o que muitas vezes essas pessoas não explicam é o que exatamente a gente precisa postar para gerar um posicionamento de verdade e que vai atrair o público que a gente está interessado, o público que tem interesse dentro daquele produto ou serviço que a gente vende ou que a gente presta. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns pontos que é interessante a gente estar se atentando para conseguir postar um conteúdo magnético para o seu público de interesse e não para um público geral que muitas vezes não vai fazer diferença nenhuma. Muita gente produz diversos vídeos por dia, por semana, por meses e ainda assim não consegue ter aquele resultado esperado. Isso acontece muitas vezes porque o tipo de conteúdo que está sendo produzido está sendo errado, não está sendo focado no público certo, ou muitas vezes as pessoas que estão postando não sabem quem são o seu público-alvo. E esse é o primeiro ponto que vem antes de qualquer tipo de postagem. De forma inegável, é interessante que a gente faça um estudo de mercado para entender quem é o nosso público final. Isso vai direcionar muito mais o nosso conteúdo para a gente entender de quais dores, quais são os tipos de soluções que eles estão procurando e o que exatamente que você pode estar entregando que vai fazer uma diferença de fato na vida daquela pessoa que está brevemente interessada no seu produto ou no seu serviço. A primeira coisa que seu conteúdo deve gerar no seu público-alvo é um sentimento de ela ou ele me entende. E isso faz com que você gere uma conexão muito grande com essas pessoas. Isso se dá devido ao fato de que você está falando sobre aquela dor ou problema que ele tem enfrentado e que o seu produto ou o seu serviço pode estar solucionando. Isso aqui é um diferencial imenso para que você consiga trazer essa conexão desse público e gerar ainda mais conteúdo de valor, fazendo com que essa pessoa se torne um potencial cliente. Então, antes de começar a postar de uma maneira desordenada, você precisa se perguntar quem você é, qual é o tipo de produto ou serviço que você está prestando e uma promessa muito clara que se torne atrativa para quem está entrando ali dentro do seu perfil. Então vamos falar aqui, por exemplo, de um nutricionista. Se ela fala sobre emagrecimento, é interessante que ela traga uma promessa que envolva, de fato, o conhecimento e experiência que ela tem. Então vamos supor aqui que tem uma situação que ela fez alguém emagrecer 5 quilos durante 30 dias. Então ela pode colocar esse tipo de promessa ali dentro da biografia dela, isso que define ela como nutricionista e promessa principal. Então, faça você emagrecer 5 quilos em 30 dias. Esse já é um ponto principal que vai filtrar bastante o tipo de público que vai estar dentro do seu perfil. Você faz com que o público geral pare de te olhar e só as pessoas que realmente estão procurando emagrecer comecem a olhar com ainda mais cuidado e mais cautela para o tipo de conteúdo que você está fazendo. Então você entendeu quem você é, qual é o tipo de promessa e entrega que você consegue trazer, e o seu terceiro ponto, e super importante, é você transmitir isso dentro das suas redes sociais. Então essa promessa, por exemplo, a gente já pode colocar ali dentro do perfil da biografia, você já pode colocar ali na biografia das suas redes sociais, isso já vai fazer com que as pessoas fiquem muito mais interessadas e venham um público muito mais nichado. Porque se você fala de emagrecimento e tem alguém interessado apenas em hipertrofia, não faz sentido essa pessoa ficar dentro do seu perfil. Então é interessante a gente nichar para poder entregar para o público exato que está procurando aquele tipo de produto ou serviço que a gente tem. Depois que a gente entende quem a gente deixou isso claro ali na nossa biografia, na nossa foto de perfil, nos destaques, nos posts que a gente tem, toda essa promessa precisa estar dentro dos seus conteúdos principais. Por quê? Porque elas são a primeira vista de quem está chegando dentro do seu perfil. Então pare para pensar um pouquinho quem você é, qual é o tipo de público que você quer atingir e quais são as dores e maiores problemas desse público. Assim você vai conseguir ter um direcionamento muito melhor para os seus conteúdos. Você não vai só postar por postar, mas vai postar exatamente falando sobre aquelas dores, falando sobre aqueles problemas, e você vai trazer um público muito mais nichado e muito mais interessado naquilo que você posta. Essa é uma dor muito simples, mas que você consegue resolver rapidamente quando a gente para pensar um pouquinho e estruturar. Hoje em dia eu falo bastante da questão da inteligência artificial que está aqui para nos ajudar, eles nos complementam, fazem uma soma ali com o nosso conhecimento humano e é muito interessante a gente explorar o máximo possível. Então você pode jogar ali dentro de uma inteligência artificial perguntando sobre quais são as maiores dores e problemas do público exato que você está querendo atingir. Depois que você vê as dores e os problemas, você começa a criar conteúdos baseados dentro dessas dores e problemas. É claro que a constância é muito interessante, isso vai ficar para outro vídeo, mas quanto mais a gente fazer conteúdo sobre aquela dor e aquele problema específico,
mais a gente vai atingir quem a gente está querendo falar diretamente. Eu percebi que esse é um problema geral, muitos profissionais não têm conseguido entender qual que é o caminho para criar um conteúdo que vai atingir aquele público que eles desejam. É por isso que a gente tem o Influência de Sucesso, que é um método onde a gente trabalha, faz toda ali uma análise do perfil para poder entender como otimizar o perfil daquele profissional e entregar o conteúdo dele para um público específico, que são aquelas pessoas que já estão levemente interessadas. E ainda mais do que isso, como a gente desperta o interesse naquelas pessoas que já estão acompanhando. É claro que o público nichado, ele é muito mais fácil de você converter em vendas, mas ainda assim as pessoas que não são nichadas, dependendo do produto ou serviço, a gente consegue trazer ali o nível de consciência para fazer com que essa pessoa comece a ficar mais interessada no produto ou serviço que você tem. Lá dentro do método a gente trabalha de uma maneira muito mais específica, muito mais cautelosa. Então eu vou deixar o link aqui embaixo onde você pode fazer a sua aplicação para entrar dentro do método Influência de Sucesso, método Yes. Depois que você entendeu quem você é, quem é o seu público-alvo, está disposto a postar com constância, eu posso te garantir que vai ficar muito mais fácil de você conseguir conversão em vendas, de você conseguir falar com o seu público ali que realmente está procurando por você. E não esquece também de utilizar a inteligência artificial, que pode aí estar te dando uma otimização ainda maior dentro da sua pesquisa e te dando muito mais clareza e direcionamento de onde você pode explorar um pouquinho mais. Espero que você tenha gostado, então já deixa o seu like aqui e é claro que vocês podem mandar sugestões de tipos de problemas que vocês estão encontrando dentro do seu posicionamento, dentro da sua criação de conteúdo, que eu vou estar gerando muito mais vídeos, trazendo várias dicas valiosas aqui para vocês. Até a próxima!